esse início de trabalho, eu sempre tenho uma fala assim para a minha equipe. O trabalho na equipe ele é muito bom, muito gratificante, porque ajuda a pessoa a movimentar, ajuda a pessoa a ter uma ocupação, a ter uma função na vida. Porque às vezes a gente fica sem função e o tempo é diferente mesmo, incomoda muito. A gente vê assim, pessoas falando assim que está cansada de ficar à toa. A equipe é uma coisa assim que não deixa a pessoa parar, ela tem sempre que movimentar. E o trabalho na equipe é uma coisa muito boa, porque às vezes a pessoa chega assim, não tem o conhecimento e a pessoa fica parada um pouco. Esse um pouco pode ir vários dias. Depois, devagarzinho, a pessoa vai entrosando, vai tendo um entrosamento, vai tendo um conhecimento de determinada função e vai desenvolvendo aquela função. Num período curto, aquela pessoa está entrosada, fazendo parte do movimento como um dente da engrenagem. Ela está numa harmonia. Então, o nosso trabalho na equipe tem essa importância de uma harmonia que a pessoa também vai desenvolvendo dentro dela a condição de estar sempre se qualificando e estar sempre movimentando. Fico assim feliz mesmo de estar trabalhando com a equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Espiritismo. Espiritismo é uma coisa assim que existe, porque a pessoa está na matéria fina e ela procura manifestar através de um médium na matéria grosseira. O mais importante assim é de saber que toda pessoa tem dentro dela a matéria fina e que ela mesma pode desenvolver a condição de viver no aquém e no além. A vida de uma pessoa para viver no aquém e no além, ela tem que fazer assim muito trabalho com ela mesma, de diferenciando o nível em que ela se encontra, o grau em que ela tem dentro dela, porque fica fácil também dela começar a dar saltos na matéria grosseira e na nossa vida interior não tem como dar saltos. Se a pessoa deixou de cumprir uma etapa, ela vai ter que voltar e iniciar naquela etapa que ela deixou. Então, o conhecimento da matéria fina precisa de ter esse cuidado. Na matéria grosseira, a pessoa já tem tantas coisas que ela não usa. E se ela tiver um item a mais, ela torna-se responsável porque não está usando aquele item. É um esforço que cada pessoa precisa de observar como ela pode usar as qualidades. E quando a pessoa começa a fazer muitas perguntas, sempre procurando um conselho ou ter um conselheiro para ela ir orientando-se, ela precisa de lembrar que cada pessoa se encontra num ângulo, cada pessoa se encontra no degrau da vida de uma maneira diferente da outra. E a pessoa vai dar uma orientação conforme ela vê, conforme ela está ouvindo. Para a pessoa dar uma orientação, ela precisa de conhecer todos os detalhes, porque fica fácil de observar assim na vida afetiva, quando uma pessoa quer dar um parecer, ela só dá o parecer do que ela ouviu. Dificilmente ela ouve as duas partes. Isso na matéria grosseira fica fácil de observar. Cada um vai falar do jeito que ele está tendo a limitação naquele relacionamento. E aquele que vai dar o conselho, ele tem que estar numa condição superior para poder ter um parecer. E normalmente as pessoas que apresentam os conselhos, elas não têm esse ponto de vista superior e muitas vezes, no caso de um relacionamento afetivo, ela nem tem a outra parte com quem ela relaciona. A nossa vida física, ela requer assim muitos cuidados. E se a pessoa está procurando o conselho, ela se encontra descuidada. Ela
ela tem que desenvolver o jeito de ter o saber. A nossa vida interior dá esta condição. Quando uma pessoa dedica o tempo para estudar o livro Na Luz da Verdade, ela vai ficando com ela mais ponderada, mais coerente, vai vendo melhor como é os seus sentimentos, seus impulsos. E isso é bem interessante mesmo. A pessoa tem o costume de fazer um trabalho e daí a pouco ela agiliza para concluir aquele trabalho. E às vezes dá certo, mas eu venho observando assim que para rever o trabalho feito dá mais trabalho do que fazer o trabalho devagar, com atenção, e aquele trabalho ser feito uma vez só. Isso, na vida física de uma pessoa, fica fácil de observar. E a pessoa tem que ver que na vida interior dela, na vida do além, não pode ser diferente. Se a pessoa amanhã quer ter uma vida no além, do além, diferente, ela tem que ir vendo primeiro como ela é fisicamente. No trabalho físico fica fácil de observar. No trabalho interior, na nostalgia, nas vontades, no sentimento que a pessoa tem, aquilo para aquela pessoa é verdadeiro. Aquilo é a vida no além. Existe verdadeiramente. E a vida no além, a gente observa assim. Quando coloca uma erva para fazer um determinado chá, aquela erva solta o cheiro. O que acompanha o cheiro é a propriedade daquela erva, é o óleo daquela erva que acompanha o vapor da água que está subindo. Então, o cheiro é a essência da erva. Numa pequena quantidade, a gente não vê. Quando aumenta a quantidade daquela água, que ela continua no estado de evolução, então a gente passa a ver aquele cheiro, porque aquelas quantidades de pequenas gotículas aumentou. Então ela pode ser vista e ela pode ser separada da água. Esse trabalho é uma coisa fácil assim, que toda pessoa conhece. Na nossa vida do além, a pessoa que está querendo dedicar um tempo para a vida do além, primeiro ela tem que trabalhar em cima dos conceitos, como ela vê uma situação. E ela tem que ver uma situação de todos os ângulos, para que ela possa ficar segura naquele novo caminho que ela está pretendendo. E esse novo caminho é individual. É a pessoa que tem que fazer o esforço de ver como ela pode fazer melhor. No caso daquela pessoa que se encontra insegura e está sempre procurando um conselheiro, ela vai ver assim que para ela mudar de grau é uma dedicação a vida inteira. E uma coisa que a pessoa tem vontade de conquistar, ela gasta anos. Na vida física da pessoa fica fácil de observar. Aquela criança que entrou para o aprendizado escolar, ela gasta muitos anos para concluir um ciclo. E ela tem que concluir esse ciclo todos os dias, frequentando aquele ambiente de ensino. Depois ela passa para o outro ciclo, todos os dias, e ela também vai gastar anos para concluir essa segunda parte. Nós, na nossa vida interior, precisamos de lembrar que a referência que nós temos para a nossa vida interior é a referência da vida exterior. E a gente, às vezes, ouve um colega falando determinado assunto, a gente repete aquele assunto sem fazer uma observação se aquele assunto está conforme aquele colega está relatando, se ele teve a oportunidade de viver todos os ângulos daquele assunto ou se ele viu aquele assunto somente daquele lado que ele se encontrava e ele agora está relatando. E a pessoa que está ouvindo passa a repetir aquele assunto.
Isso é uma coisa parcial. A vida de matéria fina, a vida no além, ela tem que ser um conjunto, uma harmonia. A pessoa tem que fazer muito esforço de preencher direito aquele grau que ela se encontra, aquele degrau que ela se encontra. Se ela descuida, ela está sujeita a entrar numa condição de receber orientação falsa de como se ela estivesse no caminho correto. E isso é fácil da gente observar. Para a pessoa não receber orientação falsa, ela tem que estar muito segura com as fases das etapas que ela está caminhando. E ela tem que ir se resguardando com os ensinos. Os ensinos dão esta condição para a pessoa não receber influência e ela mesma fazendo o trabalho de ir alinhando-se. O trabalho de ir alinhando-se é uma coisa verdadeira. Aquela dona de casa, no preparo daquele alimento, ela vai alinhando na definição que ela está querendo, da quantidade dos itens que ela vai utilizar, da maneira no preparo daquele alimento. Todo um instante ela vai alinhando e ela vai tendo a atenção, porque tem o cheiro, tem a quantidade, tem a textura. Ela vai fazendo um trabalho harmonioso, um trabalho com todos os itens. Nós temos que lembrar dessas coisas, porque aquela criança na formação dela, ela frequenta o ambiente escolar todos os dias e ela teve que frequentar vários anos para ela mudar uma etapa. Depois continua assim na vida e aquele profissional só vai ficar bom naquela função vários anos depois. Não tem uma maneira daquele profissional entrar naquele setor de trabalho e amanhã ele já é o chefe, amanhã ele já é o mestre naquela função. Muitos anos de dedicação. Na nossa vida interior, a pessoa gasta o tempo dela, que ela está vivendo na matéria grosseira, o tempo inteiro, conhecendo ela mesma e vendo, para ela conhecer o seu sentimento, ela tem que fazer esse trabalho conhecendo os ensinos. Para conhecer o sentimento, a pessoa tem que estar dentro dela numa condição antes daquele sentimento manifestar. Quando é um sentimento ruim, fica fácil da pessoa observar que vem muitas coisas juntas com aquele sentimento que não apresenta bom. Mas se a pessoa quer ter um sentimento bom, ela tem que estar antes dentro dela com os sentimentos. E ela tem que estar segura com os ensinos. Os ensinos dão a guarnição para a pessoa, porque a pessoa, para fazer qualquer coisa, ela tem que ter a guarnição. Na vida física da pessoa, fica fácil de observar. A mãe, a criança pequenininha, ela está sempre trazendo a criança para perto e ensinando os ensinos para aquela criança. Depois, ela continua fazendo pedidos para aquela criança. Então, o que essa mãe está fazendo é pedindo a guarnição para o seu filho as coisas na vida dele sempre darem certo e ele ter sempre uma vida harmoniosa. Nós, na nossa vida interior, também precisamos de fazer assim, estar ligado com os ensinos e vendo como é que nós colocamos o nosso tempo. Não tem uma maneira da pessoa amanhã querer receber os auxílios se na alegria, nos passeios, ela também não lembrou do Criador. Agora, no sofrimento, na nostalgia, nas saudades, aí então ela lembra do Criador. Então é a mesma coisa daquela criança no ambiente escolar. No período de férias, descuidou. Nos períodos que ela pôde fazer muitos passeios, ela não lembrou dos ensinos. Agora está concluindo a fase dos ensinos, ela não tem
o grau dentro dela para mudar de etapa. Ela descuidou dos ensinos. Nós, na nossa vida interior, se nós quisermos receber a força, receber os ensinos, precisamos de estar ligado. Nos ensinos fala que se não lembrou do Criador, na saudade, na dor, na solidão, ele também não pode atender. Está desligado. A pessoa é que tem que fazer a ligação. E a ligação tem que ser todo instante. Tem que ser como aquele pai zeloso que está sempre pegando o caderno do filho e ajudando o filho na lição e fazendo as observações. Então, aquela criança, no final do período do ciclo escolar dela, ela vai estar qualificada. Houve uma manutenção, uma dedicação, uma atenção. Houve todo um empenho para o desenvolvimento daquela criança. Então, ela vai apresentar qualificada. Nós temos que fazer esse trabalho. É individual e a pessoa não precisa de desenvolver jeitos para mediunidade e ela não precisa de procurar um médium para fazer consulta. Ela tem que dedicar o tempo dela, ela mesma ir se qualificando, porque quando ela se qualifica, é aquela coisa boa, ela é ela. E observando a vida de outras pessoas que já se encontram assim, com muitas décadas, e que sempre foram pessoas qualificadas e que sempre estavam se qualificando, porque a pessoa pode ter sido qualificada e isso é verdadeiro. Às vezes a gente vê em reportagens a pessoa já com muitas décadas adquirindo costume que não é bom. Então a pessoa se qualifica a vida inteira. Não é somente um período da vida dela. Aquele profissional que foi aquele menino que qualificou no ensino escolar, aquele profissional, para continuar profissional, ele tem que ir qualificando-se, atualizando naquela profissão. Não tem mais ou menos na vida daquela pessoa. Ele tem que ir fazendo esse esforço todos os dias. A qualificação da vida profissional daquela pessoa é toda a época do período em que ele se encontra na condição de trabalho. Novas máquinas que chegam apresentando mais recursos, ele tem que ir qualificando. Se ele não fizer esse trabalho, ele vai ficando para trás no desenvolvimento daquela empresa, no desenvolvimento na formação dos filhos dele. Ele não vem colaborando para o movimento interior para ele continuar tendo um grau diferente dentro daquele ambiente de trabalho. Cada pessoa é que tem que fazer essa relação. A vida dela interior é junto com a vida exterior. Ela tem que fazer o esforço para preencher o grau que é necessário naquele ano que ela se encontra. Ela tem que fazer o esforço para preencher o grau interior dentro dela, naquela fase da vida que ela se encontra. E se ela descuida, ela vai ficar para trás. E isso a gente observa assim, uma ou outra pessoa que a gente chega a conhecer durante a nossa caminhada, mesmo tendo muitas décadas, não houve um crescimento interior na vida daquela pessoa. Essa pessoa, ela vai ter que voltar na Terra num período depois, porque ela está saltando degraus ou ela não se encontra caminhando. E isso é fácil da gente observar. Às vezes a gente vê falando de um povo que mora numa determinada região, aquele povo não se encontra evoluído, porque se ele fosse um povo evoluído, se eles estivessem fazendo no processo de ter um crescimento interior, eles estariam na condição de conhecer as ervas, de conhecer os frutos
se eles não conhecem a erva, se eles não conhecem os frutos, então aquele povo entrou num processo de entorpecer-se, num processo de enrijecimento interior. Então aquele povo não pode apresentar como se fosse um povo evoluído. A nossa vida é uma vida simples. O que a pessoa precisa de ter dentro dela é um esforço muito grande para ela mesma ver que o que ela precisa de fazer é trabalhar muito com o conceito que ela recebeu. E esse conceito fica dentro da pessoa uma parede. E essa parede vai impedindo a pessoa de caminhar todos os dias, dela ir vendo que aquilo que ela recebeu é uma coisa que deixou dentro dela sem possibilidade dela crescer. Espiritismo é uma coisa que existe, o ser humano que não se encontra com o corpo de matéria grosseira, o período dele na matéria grosseira já passou e ele agora se encontra no além. Então, o Espiritismo é a atuação de um espírito que não se encontra com a matéria grosseira. Cada um tem dentro dele essa condição e ele tem que desenvolver o jeito de usar esta matéria fina, mesmo estando no corpo de matéria grosseira. E a maneira que ele tem para fazer esse trabalho é conhecendo o livro Na Luz da Verdade. Espiritismo não tem uma separação na vida interior de uma pessoa do aquém e do além. E a pessoa precisa de estar com muito cuidado quando ela procura um médium. Se ela não tem a qualificação dentro dela, está sujeito a ela ser orientada por uma pessoa que não tem uma qualidade interior. E isso é verdadeiro, porque na nossa vida física, aquele profissional que trabalha naquele setor que a gente trabalha, ele vem dar uma orientação que a gente atende porque ele tem o conhecimento do funcionamento daquelas máquinas, daqueles instrumentos. Ele vem e nos orienta, ele se encontra no mesmo plano e ele dedica um tempo a mais no conhecimento do funcionamento daquelas máquinas. Então a orientação dele a gente leva em consideração. Mas aquela pessoa que está sempre faltando do trabalho, que não tem um conhecimento daquelas máquinas, quando ele vem falar alguma coisa naquele setor, naquela sessão, não presta atenção, não dá atenção a ele. Então no Espiritismo é assim também. Às vezes a pessoa, quando prontifica a dar orientação, a pessoa não tem a capacidade interior para orientar. Quando a gente dá uma orientação, fica com uma responsabilidade daquilo que a gente está falando. Em uma coisa simples, numa oficina de costura, aquela pessoa que prontifica a cortar aquele tecido para fazer determinada peça, ela tem a segurança dentro dela e muitas vezes ela faz o modelo antes. Se ela não está segura de como ela vai trabalhar com aquele tecido para fazer aquele modelo que foi feito a ela uma encomenda, ela faz o modelo antes com um tecido mais barato. Ela não descuida na vida dela. Nós, na nossa vida interior, também é assim. Quando a pessoa se prontifica em dar orientação, a pessoa não apresenta a qualidade para esta função. Aquele que dá a orientação correta naquele setor de trabalho, ele dá a orientação correta se aquele que está querendo é dedicado também e surgiu ali uma situação que precisa de ser resolvida. Então, aquele que dá a orientação correta, a outra pessoa está merecendo. Quando a pessoa não está merecendo, aquele profissional sério não dedica um tempo
para aquele que está querendo a informação, porque ele sabe que não dá certo orientar, porque a pessoa não apresenta a qualidade, a habilidade, e ela tem muitas vezes dificuldade de sequência de raciocínio. Então está sujeito à sequência do trabalho não sair boa e aquela pessoa responsabilizar aquele que deu a orientação. Aquele que orienta é cuidadoso, porque tem muitas coisas numa orientação, não é somente falar que é assim. Tem os detalhes, tem a importância de cada coisa. Na nossa vida de matéria fina é igual, requer um grau interior, requer uma atenção. É a pessoa que tem que fazer esse trabalho com ela mesma, de ir vendo como ela pode graduar-se melhor na vida interior dela. E uma das maneiras é conhecendo os ensinos e seguindo os ditados populares. E um ditado popular assim, que é muito forte mesmo, é aquele que fala que quando a pessoa sabe, pouco ela fala. Quando a pessoa sabe, ela sabe também o grau daqueles que se encontram nas imediações. E ela, quando for falar, ela vai falar no grau daquele que vai ouvi-la. Ela não vai falar num grau a mais. E ela vai tendo os posicionamentos. E ela vai criando uma hierarquia naquela sessão. Nós temos que fazer esse trabalho conosco, temos que dedicar o nosso tempo para nós mesmos, para ver como nós estamos entendendo os ensinos e como nós estamos fazendo para viver de acordo. Estuda o livro Na Luz da Verdade e vai fazendo esse trabalho de fazer esse esforço, como aquele mestre que conhece todas as funções daquela sessão, como aquela senhora que tem a qualidade de preparar o alimento, ela vai fazendo o preparo na proporção e ela vai trabalhando de uma maneira que aqueles que recebem o alimento vão ficando felizes, porque o jeito dela é um jeito bom. E aquele mestre que trabalha na sessão, ele vai usando para o seu fortalecimento interior a qualidade dele e vai criando uma hierarquia. Espiritismo está dentro da pessoa com um corpo de matéria grosseira. Não precisa da pessoa esperar o tempo de largar o corpo de matéria fina para ter conhecimento do Espiritismo. Ele é toda época na vida da pessoa que se encontra na matéria grosseira. E essa confirmação cada um pode fazer. A saudade a pessoa sente, mas não tem como ser vista, não tem como pegar-se nela. Que o começo da matéria fina está na saudade, está na nostalgia, está na alegria. É a pessoa que tem que fazer esse trabalho com ela mesma, de ir graduando dentro dela, conhecendo os ensinos e preenchendo bem o grau que ela se encontra, de ver que em toda época, na vida de uma pessoa, na vida exterior, de matéria grosseira da pessoa, ela tem que preencher direito o grau. Não tem como pegar uma criança que está iniciando no grau escolar, no primeiro grau, e agora colocar ela no terceiro grau ou no final do primeiro grau. Ela tem que ir graduando dentro dela, e a graduação é todo dia, é todos os meses, é um trabalho interior que aquela criança vai fazendo. Nós, para conhecermos a matéria fina, também tem que fazer esse trabalho. Tem que ir vendo como é o sentimento e como a pessoa está trabalhando com ela, com os conceitos que ela recebeu. É uma maneira que a pessoa tem que fazer. Se ela primeiro trabalha com ela, então fica mais fácil da graduação interna e apresentando. Quando a pessoa aprende um item bem aprendido, ela fica fácil de aprender o item seguinte. Esse trabalho é um trabalho da vida inteira da pessoa. E se a pessoa dá saltos, ela vai ficar prejudicada, porque não tem sustentação, falta degraus. Estuda o livro Na Luz da Verdade.